Olá, seja bem-vindo ao canal Anderson Bauer. Hoje vamos mergulhar em um tema de extrema relevância para todos os interessados no mercado automobilístico e nas políticas governamentais que o cercam. Vamos discutir o impacto do governo nos preços dos carros e refletir sobre as consequências dessa relação. Prepare-se para uma análise aprofundada e crítica sobre a proposta do governo de antecipar a cobrança de impostos sobre a gasolina para subsidiar os descontos nos carros populares. Então vamos falar sobre essa questão explosiva em que o governo pretende antecipar a cobrança de impostos sobre gasolina para subsidiar os descontos no carro popular. Sabe aqueles caras lá do governo? Uma verdadeira quadrilha, não é mesmo? E olha, pessoal, antes de começarmos, deixem claro que não estou aqui para criticar apenas um indivíduo específico, como o condenado, o descondenado ou famoso cachaceiro de 9 dedos. Minha crítica é direcionada ao Estado como um todo. Pense bem, que parasita você acha que eles escolheram para nos roubar mais de 50% do que produzimos, consumimos e tocamos? Pois é do governo que estou falando. Então vamos lá, pessoal. O governo pretende antecipar a cobrança de impostos sobre a gasolina para subsidiar os descontos nos carros populares. Agora vamos analisar o que o governo do amor anda aprontando. Vejam só, eles querem que você compre um carro um pouco mais barato, mas com uma pegadinha. Se você adquirir um carro na faixa de 60 mil até 120 mil, terá direito a um desconto de 10%, se não me engano. E proporcionalmente o desconto será menor à medida que o valor do carro aumentar, chegando a apenas 1 ou 1,5% para um carro de 120 mil. Mas vamos falar sério, galera. O governo não perde arrecadação assim tão fácil. Se eles estão abrindo mão de um lado, é porque estão roubando do outro. E falando no pai dos pobres, o querido Lula que gosta tanto dos pobres, não é mesmo? Mas vejam só o que ele vai fazer: aumentar os impostos sobre o diesel para reduzi-las nos carros populares, de modo que os pobres possam comprar um Corolla na Toyota. E acreditem, o pobre, coitado, acaba se prejudicando nessa história toda. Desculpem-me pela linguagem, mas às vezes é preciso chocar as pessoas para que acordem dessa apatia. É como o método do Olavo de Carvalho, sabe? Às vezes, é necessário usar palavras fortes para transmitir uma mensagem clara. Então, voltando ao que eu estava dizendo, o pai dos pobres aumentará o imposto sobre o diesel para subsidiar o desconto no carro popular. Mas vamos parar e pensar por um instante. Desde quando os pobres compram carros na faixa de 60 a 120 mil? Me digam, por favor, porque sinceramente não entendo. Isso tudo me parece maquiavélico, quase sádico. Aumentar o imposto sobre o diesel para reduzir o preço de carros de 120 mil? Pensem nisso. Mas o pobre, coitado, é meio burro mesmo. Ele veio de uma linhagem que não consegue compreender o quão maquiavélica é essa estratégia de subir os impostos sobre o diesel. E aí, o pobre até argumenta: mas eu nem tenho uma Hilux, muito menos a diesel. Pobre, você não entende que o diesel está presente em tudo? Quando você vai à padaria, ao mercado, o que leva os alimentos até lá? Caminhões, certo? E o que esses caminhões consomem? Diesel. Se o diesel aumenta, a inflação sobre os alimentos aumenta proporcionalmente, e adivinhem quem é mais afetado? Exatamente os mais pobres. O pai dos pobres está, na verdade, ajudando os mais ricos, que compram carros na faixa de 60 a 120 mil. Enquanto isso, os mais pobres ficam cada vez mais pobres. E aí, quando perguntarem por que o preço do tomate subiu, lembrem-se dessa conexão. E tem mais uma coisa relacionada a isso. Mesmo com os benefícios oferecidos pelo governo, as montadoras estão interrompendo a produção. Vocês lembram quando o ex-condenado de 9 dedos prometeu reduzir os impostos sobre carros novos para ajudar as montadoras a venderem mais e evitar demissões? Pois já alertei vocês sobre isso no passado. O governo podia dar 10% de redução de imposto para todos os carros. Mesmo assim, as demissões e a massa vão acontecer no mercado de automóveis. Ninguém mais quer comprar carro, se você colocar no papel o custo de possuir um veículo. Um carro de 60 mil reais hoje custa cerca de 2.500 de seguro, quase 2.000 de IPVA e R$ 500 de gasolina por mês. Se somarmos a desvalorização do veículo e todos esses gastos, se você não comprou à vista e pagou a prazo, você compra um carro de 60 mil para pagar 120 mil e vende por 35 mil. Se colocarmos tudo isso no papel, você pode andar 50 km por dia de Uber e sai mais barato, além de ter dinheiro no bolso e liquidez para fazer algum investimento caso apareça alguma oportunidade. Então, cara, não existe algo mais popular do que um ônibus. O governo está com problemas nessa questão. Anunciaram que reduziriam o imposto dos carros, mas isso não aconteceu. Muitas pessoas que estavam planejando comprar carro seguraram e não compraram porque essa redução de imposto não foi implementada. Isso prejudicou toda a indústria, parando as vendas. E é claro, temos uma equipe que não entende de matemática básica, eu mesmo que tenho apenas o supletivo de 2º grau sem matemática, e todos eles juntos não entendem. E o que acontece? O que acontece é que queremos carros populares, mas cortaram um pouquinho: os pobres não podem ter carro popular. Pobres têm que andar de ônibus.
O Lula está fazendo os brasileiros de otários desde 1945. O programa para carro popular foi repaginado para focar em transporte coletivo de carga dos Haddad. Não há nada mais popular do que um ônibus, certo? Nada mais popular do que um ônibus. O povo trabalhador pegando um busão. Lembro-me, irmão, quando eu tinha que pegar 2 ônibus para ir trabalhar. Tinha gente fedendo a sovaco e cu sujo às 6h15 da manhã. Não consigo entender, irmão. Então, o governo anunciou que haveria desconto nos carros, mas talvez não aconteça. É como o ex-condenado que falou no Dia da Mulher que elas vão mudar de absorvente. Vocês viram essa parada? O governo falou que vai dar absorvente para mulheres pobres que não têm, mas não explicaram como, quando, onde, quem vai fazer, como será distribuído, quem entra para o plano e quem não entra. O governo do ex-condenado fala assim, tira do cu, fala uma coisa aqui, fala outra ali. E aí dá na Rede Globo, a Miriam Leitão vem lá, né? Porque o governo do Lula agora acabou com as queimadas na Amazônia, parou de matar girafas. Bolsonaro e a Laurinha compraram uma girafa e ela lança as chamas. Estavam queimando toda a floresta amazônica. Agora, com o Lula, acabou. E agora o Lula falou que vai dar subsídio para pobres comprarem coisas. Quem Miriam Leitão não sabe, mas agora com a volta da democracia toda a mídia fica maluca. Lula diz que vai dar absorvente, Lula diz que o carro vai baixar de preço, Lula diz que sei lá o quê. E nada disso acontece, Depois, o que acontece com essas empresas que são relações públicas do governo hoje? A Rede Globo, Alzheimer seletivo. Alô, Miriam Leitão, explica para nós como a inflação afeta mais os ricos do que os pobres. As pessoas não tomam medicação, esquecem o que está acontecendo no Brasil. Esquecem do absorvente, esquecem das queimadas na Amazônia, esquecem das emendas parlamentares. Agora virou emenda parlamentar, mas esquecem de tudo. As pessoas esquecem. A gente esquece do absorvente, já esqueceram das queimadas na Amazônia. Já esqueceram da repórter que tomou um soco na teta. Já esqueceram porque querem ganhar uns milhões. Querem ganhar uns milhões de verba de marketing para contratar de novo o Tony Ramos, né? A Cláudia Raia para fazer novelas aqui de novo. É complicado, tem coisa que não faz sentido. O que eu quero deixar claro é que tem algo mais popular do que um ônibus. Não tem. Então, o governo está certo. Tem que dar subsídio para ônibus mesmo. Então, pessoal, essa é a realidade que temos diante de nós. É hora de abrir os olhos e enxergar as manobras e jogos de interesse por trás dessas medidas aparentemente benevolentes. Fiquem atentos, pois ainda temos muito a debater. E lembrem-se, aqui no canal Anderson Bauer não temos medo de falar a verdade nua e crua. Até o próximo vídeo.